Queria só, antes de começar, fazer um pequeno enquadramento. O sermão de hoje faz parte, portanto, daquilo que será a avaliação do curso de formação para obreiros leigos. Eu sei que a hora já vai adiantada, mas pelo que peço-vos um bocadinho de paciência, porque vou tentar ser conciso e rápido, mas também não posso encurtar muito a mensagem que tinha preparada para esta manhã. Como os irmãos às vezes já me conhecem, e eu peço desculpa só fazer aqui a referência, quem teve sempre o hábito de fazer maratonas era o nosso irmão Maurício, mas hoje vamos ter uma mini maratona bíblica, pelo que vamos precisar de manusear a nossa Bíblia rapidamente. Estes sermões que eu preparei para este curso têm por título geral Atores secundários, papéis principais. E vamos analisar um pouco aquilo que nos torna também a nós diferentes como igreja e algo que por vezes incorre nos nossos corações, tanto como comunidade e como membros ativos. É que o mal está em todo o lado e por vezes no coração do ser humano surge o desejo de estar em destaque, de ser notado, de ser considerado importante, de ser admirado, de estar à frente, de dirigir. Mas qual é o papel deste desejo que por vezes surge do nosso coração? Qual é o papel deste desejo na nossa igreja? Será que é essa a posição que Deus tem preparada para cada um de nós? E será que este tipo de sentimento trará os melhores frutos para a igreja e para a obra de Deus? Eu vou fazer uma pergunta de retórica, presumo que todos nós já vimos um filme, uma obra cinematográfica, não é? Um filme é feito para nos contar uma história. E um filme é sempre centrado em atores. Portanto, aqueles que representam essa mesma história. E podemos dividir num filme os atores em três grandes categorias. O ator principal, os atores secundários e os figurantes. Quero só fazer, portanto, uma chamada de atenção. Vamos centrar-nos apenas neste assunto, apenas como uma ilustração, porque a riqueza da verdade bíblica não é um filme. E sabemos também que é uma indústria que muito mal tem tratado a verdade e muito mal tem tratado o nosso próprio Deus. Mas vamos ficar apenas com a comparação destes três grandes grupos. Portanto, temos o ator principal, temos os atores secundários e os figurantes. Portanto, o ator principal é aquele sobre o qual gira a história. Os atores secundários são aqueles que intervêm ativamente no relato, normalmente em interação com o ator principal. E por fim temos os figurantes, que às vezes são interventivos no relato, outras vezes estão apenas ali de corpo presente. Quero apresentar-vos um relato, eu vou-vos fazer uma pergunta. Atenção, tenhamos em conta apenas os aspectos humanos. Agora, se eu vos falar no relato do livro de Êxodo, qual é o primeiro nome que vos vem à cabeça para ator principal? Moisés. Portanto, vamos limitar apenas aos elementos humanos. Portanto, Moisés será certamente o ator principal. E se eu vos perguntar agora quem é o ator secundário? Qual é também o primeiro nome que vos vem à cabeça? Já me responderam aqui de trás. Temos Arão, portanto, o irmão de Moisés. Portanto, Arão é o ator secundário de quem eu vos quero falar esta manhã.
Muito rapidamente, os textos eu vou ler porque o tempo urge, não vou fazer um compasso de espera que é habitual, mas, portanto, Êxodo capítulo 4, versículo 14, vemos que então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e lhe disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará no seu coração. Bom, só enquadrar, portanto, para quem não conhece a história, Deus deu efetivamente a Moisés uma missão de ator principal. A missão que Deus deu a Moisés foi ir ao Egito e libertar o seu povo da escravatura portanto, imposta pelo faraó. Portanto, vimos aqui claramente no texto, e naqueles que já estão mais familiarizados com a Bíblia e com toda esta história, sabem que Arão, portanto, é o irmão mais velho de Moisés. Era mais velho cerca de 3 anos. Muito rapidamente, capítulo 4, versículo 27. Vamos ver agora mais um pouquinho sobre Arão. E disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto, e ele foi e encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. Portanto, Deus faz um convite direto a este ator secundário. Faz um convite direto a Arão. Isto vai acontecer, se calhar, muitas vezes hoje, a troca dos nomes por serem parecidos. Vamos ver se eu consigo continuar atento sem trocar o nome de Arão. Um fator muito importante neste versículo. Deus disse para ele fazer uma coisa e ele fez. E o versículo diz que ele foi. Arão, a partir deste momento, passou a acompanhar sempre o seu irmão Moisés em todos os aspectos. Podemos perceber que realmente estaria, pelo menos aos olhos humanos, num plano secundário. Vamos ler alguns versículos apenas para percebermos a presença de Arão sempre junto de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículos 28 a 30, e diz: e denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram-se a todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Claramente o relato é muito simples. Arão assumiu a missão que Deus também lhe deu e fazia tudo aquilo quanto também Moisés lhe ordenava por meio de Deus. Muito rapidamente, capítulo 5, versículo 1, diz: e depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mais uma vez, a presença de Arão. Capítulo 7, de Êxodo também, versículos 1 e 2, então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre o faraó, e a Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Existem muitos outros textos neste relato, não vamos certamente lê-los aqui todos, mas apenas para ficarmos com esta ideia que, efetivamente, Arão, podemos dizer que era o braço direito de Moisés. Vamos avançar um pouquinho na história. Vamos ao capítulo 28 do livro de Êxodo. Vamos ver um pouco mais quem se tornou Arão. Êxodo, capítulo 28, versículos 1 e 2. E depois te farás chegar a ti teu irmão Arão e a seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que me administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar, os filhos de Arão. Este ator secundário, pela sua fidelidade a Deus e também pela demonstração de vontade de trabalhar sem ser, por assim dizer, sem almejar ser o ator principal, sem almejar tomar o lugar de Moisés, ele foi, por Deus, tornado em sacerdote. E muito rapidamente, vemos a confirmação no livro de Levítico, capítulo 8,
Levítico, capítulo 8, o verso 12, onde podemos ler que depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Portanto, este foi o momento em que está relatado na Bíblia, o momento em que Arão é ungido como o sumo sacerdote. Mas a vida de Arão teve alguns percalços. E vamos ver rapidamente Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 4, um dos percalços que Arão teve no seu percurso com Deus e no seu percurso, por assim dizer, como ator secundário neste livro do Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. E então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Este relato deve deixar-nos arrepiados, não é? Um homem que é escolhido para ser sumo sacerdote, um homem que até aqui tem demonstrado fidelidade em seguir e obedecer ao Senhor, decidiu substituir o seu Deus, o Deus que o escolheu, por um bezerro de ouro. E não era apenas um bezerro. O Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, página 224, portanto, a edição brasileira que podemos encontrar na internet, diz o seguinte: o culto de Apis era acompanhado da mais grosseira licenciosidade, e o relato das Escrituras denota que a adoração ao bezerro levada a efeito pelos israelitas foi acompanhada por toda a devassidão usual no culto pagão. Portanto, estamos a ver o que é que uma simples ação, a falta de capacidade para dizer que não, no que tornou este momento. Os irmãos permitam-me, vamos ler apenas mais um trecho do Espírito de Profecia, também no livro Patriarcas e Profetas, página 228, que diz, portanto, isto já depois de Moisés ter retornado ao acampamento, diz o seguinte acerca de Arão: para justificar-se, Arão esforçou-se por tornar o povo responsável pela sua fraqueza de ceder ao seu pedido. Portanto, Arão, ainda além do erro que fez, ainda tentou passar a culpa para o povo, descartando-se, portanto, a ele próprio para salvar a sua pele. Mas o texto continua. Mas, apesar disto, estavam cheios de admiração pela sua gentileza e paciência. Portanto, o povo tinha visto que tinha errado, mas ainda assim achava que Arão era, e o Espírito de Profecia também o refere, o povo achava que Arão era mais bondoso, mais paciente com eles do que Moisés, que por vezes era um pouco mais ríspido, ordenando, portanto, os mandamentos do Senhor. O texto continua dizendo o seguinte: mas Deus não vê como o homem. O espírito condescendente de Arão e o seu desejo de agradar haviam-lhe cegado os olhos à enormidade do crime que estava a sancionar. O seu procedimento, ao emprestar a sua influência para o pecado de Israel, custou a vida a milhares. Os irmãos permitam-me, isto é, à parte da mensagem principal, mas é realmente algo que por vezes acontece. As lideranças às vezes podem ter que parecer um pouco ríspidas, até por vezes poderem ser acusados de fanatismo,
Porque podemos ceder aqui, podemos ceder acolá, porque não há problema nenhum, mas vemos aqui o efeito real desta situação. Arão era efetivamente o líder deste povo quando Moisés não estava presente, e o Espírito de Profecia diz claramente que a sua falta de liderança, portanto, a sua condescendência, levou a tremendo pecado no meio do povo de Israel. Eis o capítulo 38, novamente, e versículo 28, apenas para confirmar o final deste texto, podemos ler: E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Portanto, este foi o resultado da falta de força, da falta de liderança de Arão. Houve um outro erro também, não diretamente de Arão, mas que decorreu também das consequências da sua liderança na sua família. E vamos agora para o livro de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Este é também um relato que parece nos deixa chocados, não é? Em que quem tem pouco conhecimento da Bíblia, quem tem pouco conhecimento do que é o verdadeiro amor e misericórdia do nosso Deus, pode achar que realmente Deus estava a ser um bocadinho ríspido, não é? Apenas se enganaram no fogo que puseram nos incensários para queimar o incenso. Mas vamos um pouquinho mais à frente e perceber por que razão eles se enganaram no fogo que colocaram nos incensários. Levítico, capítulo 10, versículos 8 a 11. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho nem bebida forte, tu e os teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado dele na mão de Deus. Percebemos que, pelo relato, eles tinham tomado bebida forte ou vinho. Eles estariam embriagados quando foram servir ao Senhor, e foi essa a razão da quebra da santidade das ordens que Deus tinha dado, tinha sido muito explícito, porque a bebida forte ou o vinho lhes toldou o discernimento. Vamos ver agora, no decorrer deste relato, a diferença em Arão relativamente ao momento em que produziu o bezerro de ouro. Os irmãos podem imaginar, alguém perde 2 filhos num instante, fulminados por fogo divino, porque desobedeceram às ordens do Senhor. E vamos ver em Levítico ainda, capítulo 10, vou ler os versículos 19 e 20, para vermos qual foi a reação de Arão. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se hoje comer a expiação do pecado, seria, pois, aceite aos olhos do Senhor? Os filhos de Arão entraram no templo para oficializar os atos que Deus tinha ordenado. O que nós percebemos, se lermos depois, se os irmãos quiserem ler em casa o resto do relato, o que nós percebemos é que, independentemente da morte dos filhos de Arão, o ritual do santuário teria que continuar. Era demasiado santo para ser interrompido. E em que Arão tem
esta frase. No final do versículo 19, que diz que: portanto, eis que hoje ofereceram a sua expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje comera a expiação do pecado, seria, pois, aceite aos olhos do Senhor? É que o Senhor, portanto, ordenar-lhes que daquele sacrifício que tinha sido feito, eles teriam que comer no templo. Não vamos agora, não temos tempo para explorar todo o significado desta situação, mas ele pergunta que se continuar a cumprir as ordens do Senhor, seria ele bem visto aos seus olhos. E diz o texto, portanto, no versículo 20, que, e ouvindo isto, Moisés foi aceite aos seus olhos. Portanto, foi aceite aos olhos de Moisés e certamente aos olhos de Deus. Portanto, Arão, nesta situação, não tentou defender os filhos, não tentou arranjar uma desculpa para os seus filhos e também não tentou colocar a culpa em Deus naquela situação. Arão, certamente, naquele momento, percebeu a santidade de Deus e aceitou o julgamento de Deus sobre os seus filhos. Existem mais duas situações na vida de Arão, não vamos ter tempo de expô-las aqui todas, só relatar uma ou outra. Houve uma determinada situação em que Arão, com a irmã Miriam, a irmã mais velha, portanto, de Arão e de Moisés, em que, por influência de uma mulher que não era do povo de Deus, conspiraram contra Moisés. Isso também teve consequências, principalmente para Miriam. Portanto, foi uma das outras situações em que Arão errou claramente. Há uma outra situação em que Arão errou, e vamos deixar agora para o final, para percebermos melhor as consequências também desse erro. Vamos rapidamente saltar para o livro de Números, capítulo 20. Versículos 23 e 24. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido serás aos seus povos, porque não entrarás na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha palavra nas águas de Meribá. Os irmãos lembram-se, para quem já leu este relato, que, afinal, portanto, Arão teve uma morte semelhante ao do seu irmão Moisés. Moisés também foi levado por Deus para o cimo do monte e ali pôde contemplar a terra prometida, mas não pôde entrar por causa deste pecado nas águas de Meribá, por desobediência à ordem direta de Deus. Arão, que, como temos visto, podemos considerá-lo um ator secundário, portanto podemos considerá-lo o braço direito de Moisés, também como participante na liderança de Moisés, acabou por sofrer exatamente as mesmas consequências. Os irmãos que se recordam, portanto, é o momento em que Deus diz para falarem à rocha, que a rocha daria água, e Moisés, no meio de toda a situação, bateu na rocha, em vez de falar. Pelo relato, pelo relato, terá sido Arão que bateu na rocha, terá sido Moisés, não interessa. A desobediência foi por parte dos dois e os dois sofreram a mesma consequência da mesma ação. Poderiam, por vezes, humanamente, querer pôr as culpas um no outro, mas o que é certo é que Deus, mais uma vez, demonstra que não é assim que Deus vê o homem. Números capítulo 20, versículos 28 e 29. E Moisés despiu a Arão dos vestidos e os vestiu a Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali, sobre o cume no monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte.
Vendo, pois, toda a congregação que Araão era morto, choraram a Araão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Vemos aqui, tanto um momento em que Araão cessou as suas funções como ator secundário. Estas vestes que o texto refere, que foram tiradas, não seria a sua roupa normal. Sabemos que Arão era sumo sacerdote e a sua roupa especial que tinha sido desenhada a mando de Deus, foi passada ao seu filho Eliezer para que pudesse continuar a operar no santuário em nome do nosso Deus. É-nos também referido que Arão continuava a ser muito querido do seu povo e que choraram por ele por 30 dias, portanto terá sido decretado este luto. Pode parecer um pouco negativo, estivemos a ver aqui portanto, um homem que afinal foi escolhido por Deus, um homem que, como ator secundário, tinha um papel ainda assim relevante junto do povo de Deus. Mas vamos ver agora de que forma este percurso de Arão na Terra tem a ver com a nossa vida como crentes, como adventistas do sétimo dia. Vamos relembrar algumas das lições que podemos retirar da vida de Abraão. Ele foi obediente e respondeu ao convite feito por Deus. Ele acompanhou sempre a Moisés e executou todas as ordens de Deus. Vimos também nos exemplos anteriores que Arão pecou como qualquer um de nós. Relembramos que por escolha de Deus, ele foi ungido sumo sacerdote. E por fim, Arão, ao longo da sua vida, compreendeu a profundidade e a santidade das ordens de Deus. E o que é que isto tem a ver connosco? Vamos a um texto também muito conhecido, se calhar a maioria de nós sabemos-lo de cor, Êxodo capítulo 19, versículo 6. Quem se recorda? Êxodo 19, versículo 6. Começa por, e vós... Ok, eu vou reler outra vez para que quem está a ver de casa possa ouvir claramente. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Compreendendo a panorâmica da Bíblia, sabemos que havia um Israel literal, um povo, uma nação, que a determinada altura poderemos considerar que passou a existir, portanto, um Israel espiritual, onde cabem todos aqueles que creem e que amam ao nosso Deus. Se nós somos esta nação sacerdotal, podemos estar aqui, com as devidas ressalvas, a comparar-nos ao papel que Arão teve junto do povo de Deus. Agora, comparando, fazendo uma outra alegoria, usando a questão da cinematografia e do tipo de autores, no presente, cada um de nós, na nossa vida e com o privilégio que temos de conhecer o nosso Deus, na nossa história pessoal, quem é o ator principal? O ator principal é Jesus. E quem é então o ator secundário? Todos nós. É aqui que entramos nós. Na nossa própria história, nós somos um ator secundário. Porque o ator principal é o nosso Senhor Jesus. Se os irmãos se recordam, o título desta série era Atores secundários, papéis principais. Isto pode parecer contraditório o que eu estou a dizer. Porque se
Jesus é o ator principal, poderíamos assumir que a ação principal era ele que a faz, não é? Mas sabemos que está no passado. Jesus já fez essa ação principal. Qual é que é a missão que Deus deixou para cada um de nós? Podermos ser sacerdotes neste mundo. E isso implica levar aos outros o Evangelho, implica apresentar aos outros a solução para o seu pecado. E isso torna-se no papel principal das nossas vidas e no papel principal do que é a missão da nossa Igreja. Para terminar, irmãos, deixo este desejo de que no nosso coração habite sempre a vontade de servir ao nosso Deus fielmente, como Arão serviu em todos os momentos. Que os nossos pecados sejam entregues ao Senhor para que não sirvam de barreira em situação alguma. Nunca tenhamos também no nosso coração o desejo de nos tornarmos atores principais ou mesmo secundários, mas que possamos também evitar ser meros figurantes inativos. Sejamos ativos e participantes na missão de Deus, como um povo santo e como um sacerdócio real. Através da vida de Arão podemos aprender a importância de servir aos outros, mas também partilhar a responsabilidade da liderança e de submeter-nos à vontade do nosso Deus. Queria deixar-vos apenas com este pensamento que Arão, este ator secundário, foi escolhido por Deus e tornou-se sumo sacerdote. Que nós, pecadores, possamos aceitar termos sido escolhidos como sacerdócio real.